Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sejam bem. Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Mundo dos Amigurumis. Bom, a videoaula de hoje foi uma encomenda de uma cliente que me pediu para fazer, viu na internet, achou muito legal, gostou muito e fez uma encomenda. E então eu pensei, por que não compartilhar com as meninas, já que eu vou criar essa peça e ela é tão especial, ficou tão bonita, eu gostei tanto. Então eu decidi compartilhar com vocês. Eu espero de coração que vocês gostem dessa peça, tá? É um suporte aí, olha, um porta-treco, um porta-óculos. A minha cliente pediu para usar como porta-óculos e ela pediu esse sapinho aqui, tá? E aí, em cima dele, da mesma base, eu também trouxe para vocês um ursinho que ficou bem legal também, bem bacana. Vou mostrar para você aqui, ó. Muito bacana mesmo, tá? O ursinho, o sapinho. E você pode usar aí a sua criatividade, se divertir criando diversos outros bichinhos que você quiser, tá? Pode usar o branquinho, fazer um gatinho, um coelhinho, cria aí uma orelhinha de coelhinho. Eu tenho certeza que você consegue, tá? E vou convidar você aí a pegar aí seus fios de lã, gente, ó. Usei fios de lã, dá um pouquinho de nervoso, uma relia, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas a lã me dá um pouquinho de nervoso. E aí você pega aí suas agulhas, a agulha número 3 que eu vou usar, fios de lã, lã para bebê, e vem comigo, amigo Urumar, vamos confeccionar essa peça junto. Deixa um comentário, me diz aí o que você achou do vídeo, um comentário de carinho. E chega de mais delongas, vamos juntas, amigo Urumar. Para essa videoaula, estarei utilizando minha agulha número 3, tá? E os fios que eu escolhi são fios de lã para bebê, tá? Algumas cores diversas aí. Eu escolhi esses tons. Você pode estar escolhendo o tom que você desejar, tá? Porque se você quiser fazer outro bichinho, estarei dando algumas dicas durante a videoaula para você confeccionar outros bichinhos aí. E se você quiser, também pode fazer com fio duplo, porque assim sua peça vai ficar mais firme, tá? E escolha aí os seus tons de cores aí, que combine com você. E vamos iniciar fazendo os olhinhos do sapinho, porque eu estarei confeccionando um sapinho com vocês. Então, vamos iniciar esses olhinhos com o tom branco e vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Prontinho, vamos fechar esse anel. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos e finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui minha segunda carreira. Agora eu vou fazer uma sequência de ponto baixíssimo. Fiz um, vou fazer mais um e vou cortar o meu fio. Vou puxar este fio para dentro, porque eu vou fazer uma troca de cor. E aí, vou pegar o meu tom de fio verde
e vou iniciar aqui em qualquer lugar aqui dessa carreira e vou fazer aqui uma correntinha. Vou deixar aqui um pedacinho de fio aqui, ó, para poder arrematando ele, tá? Não precisa ser muito grande. E aí, a gente vai fazer uma correntinha e vamos fazer 3 pontos baixos aqui e um aumento por toda essa carreira. Vou finalizar aqui, ó, onde a gente fez a correntinha, com um aumento, tá? Porque eu não estou contando ela como ponto. Então, eu vou pular ela para iniciar a minha segunda carreira. Essa carreira a gente finalizou com 15 pontos baixos. E aí, olha, na quarta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e vamos finalizar com 18 pontos baixos. E eu vou fazer a minha carreira e retorno com você. Prontinho, já finalizei aqui a minha quarta carreira. Na quinta carreira, nós vamos fazer 18 pontos baixos, dando sequência, mas nós vamos fazer em BLO, pegando apenas, olha, as alcinhas de trás do ponto. Eu não sei vocês, gente, mas essa lã me dá um nervoso. E aí, vamos fazer toda essa carreira reta em BLO, só as alcinhas de trás. Prontinho, finalizei a minha carreira em BLO. A próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição, e vamos finalizar com 12 pontos baixos. Finalizei aqui, olha, 12 pontos baixos. Vamos agora fazer 3 diminuições. Terminei aqui minha peça. E aí, se você quiser costurar a sua peça, você vai deixar fio para costurar. Senão, você pode cortar e deixar só um pedacinho para poder fazer o anel mágico reverso, tá? E nós vamos colocar os olhinhos, esse é com trava, se eu não me engano, é 12 milímetros, tá? É um olhinho bem grandinho. E vamos colocar ele, vamos colocar a travinha e vamos colocar enchimento aqui dentro e fazer um anel mágico reverso. E ele fica assim. Nós vamos fazer 2 peças e vamos reservar para aplicar na nossa peça. Os olhinhos para outros tipos de bichinhos, caso você queira fazer um ursinho ou outro bichinho, aí a minha dica é que você faça, olha, essa peça aqui. E aí, como que eu fiz? Olha, com um fio de lã preto, também é lã para bebê, tá? Eu fiz um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Ao iniciar a segunda carreira, eu fiz um ponto baixo e dei uma sequência de 2 pontos baixíssimos e finalizei. Cortei o meu fio, puxei para dentro, olha, e cortei. Eu vou usar cola para colar na minha peça. Mas se você quiser costurar, você pode deixar fio para costurar.
E aí, olha, eu fiz um bordadinho com a agulha de tapeceiro e o fio branco dessa forma, ó, sem muito segredo, tá? Ó, deixa um pedacinho e aí passa uma vez e passa mais uma vez aqui, tá? Passa 2 vezes e aí você vai fazer esse tracinho branco aqui. Pode cortar o seu fio, tá? Mesmo que você for costurar esse branco, você pode cortar rentinho aí, tá? E se você for colar, também, porque não vai influenciar. E você vai fazer aí, olha, 2 peças, tá? Para qualquer outro tipo de bichinho que você queira fazer o seu porta-óculos ou porta-treco aí, o que você achar melhor. Para o focinho, eu também, olha, já fiz aqui a minha peça aqui e eu vou falar para você a receitinha para o vídeo não ficar muito longo, tá? Isso é se você quiser fazer outro bichinho. E aí eu fiz o anel mágico com 6 ponto baixo. Na segunda carreira fiz 6 aumento, finalizei com 12. A terceira carreira eu fiz 3 ponto baixo, um aumento, finalizei com 15 ponto baixo. Na quarta carreira, 4 ponto baixo, um aumento, finalizei com 18 ponto baixo. E a quinta carreira, eu fiz ponto sobre ponto, carreira reta, com 18 ponto baixo. E aí, olha, deixei fio para aplicar na peça, e quando aplicar na peça, aí eu faço aqui o focinho aqui, ó, um bordadinho, ou se você tiver um focinho com trava também, você pode estar colocando. A gente precisa de um pouco de enchimento, tá? Para aplicar na peça. E é bem simples, depois eu vou mostrar para vocês como é a aplicação dele na peça. Para fazer a base, a gente vai trabalhar com pontos médios altos. Por toda a peça, a gente vai fazer ponto médio alto. E a gente vai iniciar com 27 correntinhas. Vamos, olha, pular as 2 correntinhas, dar a laçada e fazer, olha, todo esse contorno em ponto médio alto. Vamos fazer 25 ponto médio alto. O de número 25 e um aumento. Vamos seguir fazendo em espiral e vamos fazer mais 25 ponto médio alto. E quando chegar aqui, ó, no 25, vamos fazer um aumento. Na segunda carreira, vamos fazer a seguinte sequência: 25 ponto médio alto, 3 aumentos seguidos, 22 ponto médio alto e um aumento para finalizar a carreira. Na terceira carreira, vamos fazer a seguinte sequência: iniciar com 2 aumentos seguidos, 23 ponto médio alto, 4 aumentos, 23 ponto médio alto novamente, 2 aumentos seguidos para finalizar a carreira. Para a quarta carreira, vamos fazer a seguinte sequência: vamos iniciar com 4 aumentos seguidos, 25 ponto médio alto. Na sequência, vamos fazer um aumento e um ponto médio alto 5 vezes. Vamos fazer mais 23 ponto médio alto, um aumento e um ponto médio alto para finalizar a carreira. Quinta carreira, seguinte sequência: iniciar com um aumento e um ponto médio alto 4 vezes, 27 ponto médio alto,
um aumento e 2 ponto médio alto 4 vezes, 27 ponto médio alto, um aumento e finalizar com um ponto médio alto. Prontinho, finalizei aqui a quinta carreira, e aí eu já posso, olha, tirar o meu marcador, vou cortar aqui, olha, o meu fio, pode cortar mais rente, porque nós vamos fazer, olha, um falso ponto. E aí, olha, nós vamos pular esse primeiro, vamos, ó, colocar dentro, ó, com a própria agulha mesmo de crochê, pula o próximo ponto, dentro do outro ponto, olha, você puxa esse, nós vamos fazer, olha, o falso ponto. Ó, puxei para dentro e agora, olha, vou puxar ele aqui para dentro, aqui para o outro lado, para o lado de trás, tá? E aí, a gente fez aqui, olha, o nosso falso ponto, tá? E vamos pegar a nossa agulha de tapeceiro. E vamos arrematar ele aqui, tá? Transpassando ele por dentro aqui. A gente agora vai fazer ponto relevo, tá? Vamos fazer uma carreira de ponto relevo. E aí, eu gosto de iniciar, olha, no meio da peça, tá? Ó, a gente vai pegar aqui, ó, dentro do ponto, tá? No ponto, podemos aqui, ó, puxar aqui uma correntinha, deixa um pedaço de fio aqui pra gente poder arrematar depois com a agulha de tapeceiro, tá? Porque ele não dá pra arrematar legal assim, não, tá? Fazendo ponto relevo. Vou, ó, subir uma correntinha e vou fazer, ó, ponto relevo, tá? Ponto sobre ponto, médio alto, tá, gente? Ó. E aí, vou fazer toda essa carreira de ponto relevo, pegando dessa forma, ó. Não é difícil, tá? E ele vai ficar assim, ó, tá? Ele vai mudar a direção, tá? Ele vai subir, nós vamos subir essa carreira, tá? Ó, como que ele tá ficando. Mudou a direção do ponto. E vamos fazer toda essa carreira, ó, pegando o ponto, fazendo esse ponto relevo aqui para direcionar. Esse fio a gente tenta deixar ele para fora para arrematar depois com a agulha de tapeceiro. Então, vamos fazer toda essa carreira de ponto relevo dessa forma. Prontinho, olha, finalizei aqui minha carreira de ponto relevo. Vou, ó, pular esse primeiro ponto e fazer um ponto baixo no próximo ponto. Dessa forma. E vou subir, olha, uma correntinha e vou fazer mais uma carreira de ponto médio alto. Agora, não é ponto relevo, tá? Agora, é ponto sobre ponto, ó, ponto médio alto. Pronto, finalizei aqui a minha base. E aí, se você quiser parar por aqui, é só arrematar, fazer o pontinho falso. Mas eu quero fazer uma carreira de finalização. E aí, você pode fazer aí o ponto baixíssimo por toda a carreira, ou o ponto rendinha, que é o que eu escolhi fazer. E aí, eu vou fazer, ó, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer isso por toda a carreirinha, tá? Que é a nossa última carreira aqui da nossa base. E ele vai ficar, ó, onduladinho assim, dessa forma. Prontinho, cheguei ao fim. Posso cortar aqui o meu fio, arrematar, puxar ele pra dentro, tá? E fazer aí o meu arremate aqui com a agulha de tapeçaria. E agora, a gente vai fazer a orelhinha.
E para o sapinho eu também faço a orelhinha, tá? A diferença é que o sapinho eu faço com menos distância, tá? E para outro bichinho eu faço com mais distância, tá? Mas é a mesma orelhinha que eu vou ensinar para você a fazer. E aí a gente, olha, vai posicionar onde a gente deseja esses olhinhos do sapinho e vai, olha, marcar, tá? Onde a gente vai dar início, onde a gente vai dar início, tá? E aí, ó, do outro lado a mesma coisa, posiciona. Para fazer de outro bichinho também, posiciona, tá? Onde você desejar a sua orelhinha. E aí, a gente vai fazer uma orelhinha. Aqui a gente vai iniciar, como a gente fez ponto rendinha, a gente vai pegar, ó, um pouquinho abaixo, tá? Dele, na peça de baixo. E aí, ó, deixa um pedaço de fio aqui, ó, a gente vai arrematar esse fio. Não precisa ser muito grande, não, ó. E vamos fazer, olha, 7 ponto baixo aqui. Sete ponto baixo, ó, virei o meu trabalho. E aí, eu vou fazer, ó, um ponto baixo, um médio alto, e vou fazer, ó, 4 ponto alto. No último, vou fazer aqui, ó, um médio alto. E vou invadir aqui, ó, fazendo um baixíssimo. Virar o trabalho. E vou fazer mais uma carreira da mesma forma, tá? Ó, um ponto baixo, um médio alto, 4 ponto alto, um ponto médio alto, e aí vou fazer um baixíssimo e posso finalizar aqui a minha orelhinha, tá? Vou arrematar com agulha de tapeceiro. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, iniciando da onde eu coloquei aqui o meu marcador. Prontinho, nossa base está pronta. E aí, olha, você pode fazer aí de várias cores. E como foi dito, ó, a diferença do sapinho é a distância da orelhinha, tá? No caso, esse aqui é uma orelha e esse aqui é onde a gente vai aplicar os olhinhos, tá? E aí, olha, o focinho, como que a gente coloca o focinho? Geralmente eu coloco na parte, olha, onde a gente finalizou, tá? E aí a gente coloca dessa forma aqui, ó. Pelo menos eu gosto de colocar assim, ó, meio, tá? E aí eu coloco, aplico, venho costurando, costuro toda ela aqui assim, ó, costuro toda ela, vem colocando ela direitinho aqui. Quando chega aqui, ó, aí eu coloco enchimento na peça e termino a costura, para que ele fique cheinho, tá? Que ele fica cheinho. E aí eu faço, olha, um coraçãozinho de focinho, fazendo o coraçãozinho. E aí a gente pode, olha, colar os olhinhos. A ideia dos olhinhos aqui é que a gente coloque o óculos e ele fique como se fosse o bichinho que estivesse usando o óculos. Então, a gente direciona de acordo com o óculos que você tem em casa.
o sapinho, a gente vai fazer um bordadinho com o fio preto. E aí, a gente vai pegar o fio preto, a gente vai tentar, gente, não pegar na parte de trás, tá? Só inicia aqui, tá? Deixa um pedacinho de fio, tenta não pegar a parte de trás na hora de fazer o bordado, tá? E aí, ó, a gente vai fazer um V, tá? Ó, e vamos transpassar pro outro lado. Tentar não pegar atrás, tá? Para não aparecer o fio atrás. Se aparecer um pedacinho, tudo bem, não vai fazer tanta diferença, mas tenta, tá vendo, ó? Aí, você vai descer aqui, ó, e vai fazer um bordado aqui também, aqui na parte de baixo, tá? Como se ele tivesse papando aí uma mosca, ó, assim. E assim, aí a gente desce de novo, ó, e dá um nozinho aqui. Não precisa apertar para não repuxar, tá? Só dá um nozinho. Os olhos, a gente vai fazer a costura dele, tá bom? Nessa parte aqui, pode fazer a colagem também, tá? E aí, você vai ver aí se você quer colar, se você quer costurar. Com os olhinhos aplicados, o nosso sapinho fica dessa forma, tá? Ó, fica lindo, tá? Para porta-treco, porta-óculos, tá? E aí, temos também o nosso ursinho, tá? Todos dois ficam uma graça, tá bom? E você pode usar a mesma base e a sua criatividade aí, escolhendo cores, fazendo peças diferentes, tá? Você pode criar uma orelhinha diferente aí, fazer um cachorrinho, um gatinho, fazer uma pontinha aqui em cima, ó. Na hora de finalizar, faz um picô aqui no meio, e aí você já cria um gatinho. Você decide aí, usa a criatividade para fazer a sua peça aí da melhor maneira que você desejar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, tá? Tá bem alta esse porta-óculos. E o sapinho é um diferencial aí, porque tem bastante bichinho aí na internet, mas eu não vi nenhum sapinho, então eu trouxe um sapinho para vocês. Vou ficando por aqui, beijos imensos no coração e até a próxima videoaula. Ah, não esquece de deixar um like se você gostou e se inscreva no canal. Beijo no coração.